Da mesma forma como nas camadas 1 e 2, na camada 3 de banco de dados, também existem diferentes estratégias utilizadas que podem ser utilizadas para melhorar a escalabilidade do sistema. Mesmo não sendo o foco da disciplina, vale a pena mencionar algumas dessas estratégias. As estratégias normalmente elas têm como foco resolver um problema base de escalabilidade, que está associado à possibilidade de ter mais requisições, mais pedidos por dados do banco de dados do que o servidor de banco de dados consegue suportar. E como que nós fazemos para tentar configurar o nosso servidor de banco de dados nessas situações? A primeira estratégia que vale a pena ser mencionada, ela leva em consideração como que nós fazemos para melhorar a escalabilidade da nossa aplicação, considerando o conceito de escalabilidade horizontal, especificamente considerando o número de leituras. Então, quando a gente tem uma aplicação que precisa aumentar o número de leituras, uma solução que a gente tem é utilizar a estratégia de replicação. Na estratégia de replicação, ao invés de utilizar um servidor de banco de dados, nós utilizamos múltiplos servidores de banco de dados. No entanto, nós mantemos apenas um desses servidores como denominados master. Esse servidor master ele vai ser responsável por armazenar todas as escritas. Então, as escritas que a aplicação precisa realizar vão ser realizadas no nosso servidor master. Por outro lado, todas as vezes que a aplicação ela precisa realizar leitura, ela vai poder realizar a leitura nos outros servidores. Fazendo isso, nós conseguimos escalar o processo de leitura, porque vamos supor que um servidor de banco de dados ele não consegue suportar todas as leituras. No entanto, nós podemos utilizar 5, 6 servidores de banco de dados, sendo que um vai ser o master e teremos 5 para gerenciar o número de leituras elevado que a nossa aplicação necessita. Vale a pena mencionar que a preocupação em utilizar um único master com essa estratégia de replicação está associado à garantia de consistência da nossa aplicação. Se nós permitíssemos escrita em cada um dos bancos de dados, existe a possibilidade de nós termos escritas concorrentes para uma mesma tupla do nosso banco de dados em múltiplos sistemas. E aí depois o nosso servidor de banco de dados ele teria que gerenciar qual que é a versão mais atualizada, podendo acarretar em inconsistência e perda de dados. Para escalar a escrita dos dados, uma estratégia um pouco diferente, ela é conhecida como sharding, que significa fragmentar o banco. E a ideia é que ao invés de utilizar um único sistema, um único servidor de banco de dados para gerenciar uma tabela, nós vamos quebrar essa tabela de forma que determinadas tuplas vão ser armazenadas em um servidor e determinadas tuplas vão ser armazenadas em outro servidor. Essa estratégia ela leva em consideração um cenário um pouco parecido com a replicação. No entanto, diferentemente da versão anterior, escritas vão ser permitidas em todos os servidores. No entanto, cada servidor vai receber escritas apenas relacionadas a um determinado conjunto dos dados, enquanto que as leituras vão ser realizadas em todos eles. E de tempos em tempos, cada um dos fragmentos ele vai replicar seus dados entre os outros, para garantir a consistência dos dados e manter a leitura atualizada das informações para a aplicação. Com uma implementação assim, normalmente nós conseguimos escalar tanto a leitura quanto a escrita. Tendo como fator complicador o simples fato de que nós precisamos que a aplicação ela tenha conhecimento de como ela vai identificar que uma determinada escrita em uma tupla vai ser realizada em qual fragmento da nossa tabela, de uma tabela específica. Existem diferentes sistemas atualmente que trabalham com esse modelo de fragmentação, existem diferentes estratégias que são utilizadas e até muitas vezes essas estratégias elas são utilizadas, elas são configuradas de forma automática pela biblioteca de utilização na aplicação e seu respectivo servidor. Além dessas estratégias, existem também uma ideia de se utilizar bancos de dados não relacionais para armazenar dados.
Isso porque em determinados cenários de desenvolvimento e utilização das regras de negócio e da nossa aplicação, um sistema relacional ele pode não necessariamente ser a melhor opção e a gente pode ter opções que geram acessos mais rápidos ou às vezes como implementam as regras de negócio de uma forma mais próxima, podem facilitar a utilização e o desenvolvimento do sistema. Entre elas estão as estratégias associadas ao uso de bancos de dados NoSQL, NoSQL, né? E esses bancos eles podem utilizar diferentes estruturas de armazenamento, diferentes tipos de índices de acesso aos dados, como por exemplo, existem bancos que utilizam um esquema colunar, existem estratégias de armazenamento de dados em formato de grafos, em formato de documento e na forma de chave-valor, por exemplo. E isso tudo associado ao uso de diferentes índices que podem melhorar a velocidade de determinados tipos de consulta. Cada um dos bancos mencionados na figura, eles implementam um determinado tipo de estratégia, dessas estratégias, e eles normalmente têm foco em melhoria de algum aspecto, ou de performance, ou da forma de armazenamento, ou por uma maior agilidade de desenvolvimento. Os bancos no SQL também, eles trabalham num cenário um pouco diferente. E esse cenário ele considera um teorema que é conhecido como teorema CAP, que ele fala que toda a implementação de SGBD ela vai ter que escolher 2 atributos de 3, sendo que esses atributos são disponibilidade, consistência e tolerância à partição. E os diferentes bancos de dados no SQL, eles atuam em diferentes diferentes espaços definidos por esse diagrama de Venn.